E aí, galera, beleza, beleza? Boa noite, é um prazer inenarrável ter vocês aqui, graças a Deus. Vejam só, essa parceria maravilhosa entre o Aproveste, curso pré-IFES e pré-ENEM, e a Faculdade Novo Milênio. Hoje, eu, professor de Cleiton Madison, vulgo Gigi, professor de História do Brasil, estarei apresentando para os senhores e senhoras a seguinte matéria: a formação do Estado de Portugal e a Revolução de Paris. Nós estaremos vendo nos próximos slides tudo que levou à formação do Estado Nacional Português e, consequentemente, a Portugal se tornar a pioneira no processo da expansão marítima europeia. Vamos para o próximo slide agora. Toda história, galera, toda história tem um início, um meio e um fim. Se vocês puderem observar nesse próximo slide, nós estaremos vendo os antecedentes que levaram à invasão muçulmana na Península Ibérica e, consequentemente, a reação dos reinos. Vejam só, meus caros e nobres alunos. Observem, por favor. Nós teremos dois principais antecedentes para tratarmos antes de entrarmos realmente na nossa matéria. Primeiro, a expansão da religião islâmica a partir do século VIII e a consequente invasão dos muçulmanos à Península Ibérica. Vejam só, galera. A partir do século VII, Maomé, Muhammad, cria o islamismo. E após a morte de Maomé, o islamismo irá se espalhar por toda a Península Arábica e o norte da África, até cruzar o Estreito de Gibraltar e chegar na Península Ibérica. Gigi, o que é a Península Ibérica? A Península Ibérica é a porção de terra aonde Portugal e Espanha se encontram. Vejam só, a partir do século VIII, os árabes começam um processo de expansão religiosa, levando a palavra de Alá para todos os cantos. A partir do século VIII, os muçulmanos irão chegar na Península Ibérica. E a partir desse momento, do século VIII até o século XV, nós teremos uma guerra de reconquista, uma guerra entre muçulmanos e católicos. Os muçulmanos chegaram avassaladoramente, empurraram os católicos de sul para norte na Península Ibérica, restando apenas 4 reinos católicos para resistir à invasão muçulmana. Nós teremos o reino de Leão, o reino de Castela, o reino de Navarra e o reino de Aragão. Esses 4 reinos católicos irão lutar contra os muçulmanos pelos próximos séculos, a partir do século VIII até o século XV. É aí que nós estaremos vendo essa pequena novelinha da formação do Estado português. No próximo slide, por favor. Vejam só, meus caros nobres alunos. A partir do século XI, mais precisamente, o ano de 1096, vai nascer uma aliança entre o rei de Leão, Afonso VI, e nobres franceses. E um desses nobres franceses será Henrique de Borgonha. Henrique de Borgonha vai até o reino de Leão, forma uma aliança com Afonso VI para derrotar os mouros, os muçulmanos. Em contrapartida, Afonso VI dá de presente para Henrique de Borgonha o protetorado, vamos colocar assim para vocês entenderem, o protetorado de Portugal, ou de portucalense, pode aparecer para os senhores e as senhoras também. E vai além, dá a mão da sua filha, a princesa Teresa de Leão, para casar com Henrique de Borgonha. Então, essa aliança militar entre franceses e o reino de Leão permitiu que Henrique de Borgonha tivesse acesso ao condado de Portugal, ao protetorado de Portugal. E mais, lhe rendeu um casamento altamente vantajoso com a filha do rei Afonso VI, a princesa
Dona Teresa de Leão. Vejam, meus nobres e caros alunos, aqui a novela começa a se articular mais ainda. Como assim, Gigi? Após a morte de Dom Henrique de Borgonha, que se tornou o Lorde Protetor do Condado de Portugal, quem assume é o seu filho, em 1125. O filho de Dom Henrique, chamado de Afonso Henriques, assume o trono do Condado de Portugal. Vejam, é uma homenagem para o seu avô, Afonso VI, e o seu pai, Henrique de Borgonha. Afonso Henriques assume em 1125 e, em 1139, ele irá proclamar o nascimento do Reino de Portugal. Vejam, meus caros nobres alunos, Afonso Henriques terá que enfrentar até a sua própria mãe, pois a rainha estava tentando articular com outros reinos para anexar o condado de Portugal. Afonso Henriques irá expulsar sua mãe do condado. 14 anos depois que ele tomou posse como rei, ele irá proclamar a independência do Estado português, nasce o Reino de Portugal. Vejam, quando Afonso Henriques proclama a independência, o nascimento do Reino de Portugal, nasce Afonso I, o seu título monárquico, beleza? E a dinastia de Borgonha ficará no poder em Portugal de 1125 até 1383, quando o último rei da dinastia de Borgonha irá falecer, que é o que nós estaremos vendo no próximo slide. Vejam, após surgir o Estado português, nós teremos mais de 250 anos de reinado da família de Borgonha em Portugal. Porém, em 1383, o último rei da família de Borgonha irá falecer, Dom Fernando I. Dom Fernando I, ele vem a falecer e, após o seu falecimento, Portugal entrará em uma crise política. Uma crise política ocasionada devido à sua esposa, Dona Leonor Teles, e o seu genro, que eu estarei explicando para os senhores e senhoras agora. Nesse slide, nós estaremos vendo a Revolução de Avis. A Revolução de Avis, de 1383 até 1385, é uma disputa pela sucessão monárquica de Portugal. Gigi, qual a importância da Revolução de Avis? Graças à Revolução de Avis, ao final da Revolução de Avis, para ser mais preciso para os senhores e senhoras, Portugal será a primeira nação absolutista da Europa e será a primeira nação a se lançar nas grandes navegações. Mas vamos entender. Eu quero que vocês compreendam que o Reino de Portugal sempre brigou com o Reino de Castela. Então, Castela e Portugal eram inimigos. Dom Fernando I, querendo acabar com essas disputas, legal, irá casar sua única filha. Dom Fernando I só teve uma filha, não teve nenhum príncipe, só uma princesa, Dona Beatriz. Dona Beatriz irá casar com o rei de Castela, João I de Castela. E Dom Fernando I irá assinar um acordo com João I de Castela. Ele, João I de Castela, não poderia assumir em nenhuma hipótese o trono de Portugal. Somente o primeiro neto de Dom Fernando I poderia assumir o trono português. Tudo estava lindo, até que, em 1383, Dom Fernando I veio a falecer. A sua esposa, Dona Leonor Teles, assume como regente de Portugal. Porém, o que o rei não sabia, mas que algumas pessoas do reino já desconfiavam, é que a rainha era de um amante, chamado Conde de Orleans. Com a morte do rei Dom Fernando I, quem assume a regência é Dona Leonor Teles.
Dona Leonor Teles, então, entra em acordo com seu genro, João I de Castela. Qual o acordo, Gigi? Emancipar sua filha, a princesa Dona Beatriz, para que ela tornasse rainha de Portugal. Se ela é rainha de Portugal, o seu esposo será o quê? Rei de Portugal. Não respeitando o acordo que o seu marido, Dom Fernando I, tinha assinado com João de Castela. Quero que os senhores e as senhoras observem o seguinte agora, por favor. Nós teremos uma novela mexicana aqui. De um lado, nós teremos Dona Leonor Teles, junto com seu genro, João de Castela. E nós teremos também, do outro lado, o irmão bastardo do rei, João de Avis. Veja, o pai de Dom Fernando I teve um filho bastardo. E ele criou uma companhia militar e religiosa para que o seu filho não morresse de fome. Ele criou a Ordem de Avis, uma companhia religiosa e militar, para que seu filho pudesse se manter e se sustentar. Com a morte do seu irmão, João de Avis sabia que ele não poderia virar rei de Portugal, porque ele era bastardo. Mas, quando a rainha Dona Leonor Teles entra em acordo com João de Castela para que a sua filha assumisse o trono de Portugal e assim acabasse com o reino de Portugal, ele viu surgir no horizonte a oportunidade que ele sempre sonhou. A burguesia mercantil, a burguesia responsável por fazer o comércio marítimo, procura o irmão bastardo do rei Dom Fernando I, João de Avis, e lhe propõe um acordo. Assassine o conde de Orém e nós estaremos ao seu lado. Assassine o conde de Orém e nós lhe apoiaremos para rei de Portugal. João de Avis assassina o conde de Orém, o amante da rainha. Prende a rainha em um convento. E é aqui que irá se iniciar, meus caros e nobres alunos. O que, Gigi? Um conflito pelo trono de Portugal. E nesse conflito, meus caros e nobres alunos, nós teremos de ambos os lados lutando. João de Castela, que é apoiado pela nobreza portuguesa e pela rainha Dona Leonor Teles, e João de Avis, o irmão bastardo, apoiado pelo povo e pela burguesia mercantil. Eu quero que os senhores e as senhoras compreendam o seguinte: a Revolução de Avis é uma revolução apoiada pela burguesia. A burguesia mercantil apoiou a Revolução de Avis. A burguesia mercantil não via vantagem alguma na união entre Castela e Portugal, porque ela sabia que, se isso ocorresse, quem iria controlar o comércio seriam os comerciantes de Castela. Então, quero que os senhores observem que a burguesia mercantil interferiu nesse plano de Dona Leonor Teles e João de Castela em proveito próprio, em interesse próprio, pois ela sabia que, se ela não fizesse nada, ela iria perder o seu comércio e suas vantagens financeiras. É aí, meus caros e nobres alunos, que nós teremos uma guerra pelo trono de Portugal. Como eu já disse para os senhores e as senhoras, a Revolução de Avis é uma guerra pela sucessão monárquica do trono de Portugal, onde nós teremos o rei de Castela, casado com a princesa Dona Beatriz, apoiada pela rainha de Portugal, Dona Leonor Teles, contra João de Avis, o irmão bastardo. Essa guerra inicia-se em 1383 e vai até 1385. E ela tem vários desfechos. O primeiro desses desfechos é o cerco a Lisboa. Em 1384, as tropas de João de Castela se movimentam, ao invés de fazer o mesmo e também movimentar as suas tropas, João de Avis espera em Lisboa. Após alguns conflitos,
A cidade de Lisboa é cercada pelas tropas de João de Castelo. A guerra estava praticamente perdida para João de Avis, quando, por ordem divina, por milagre divino, vamos colocar assim, as tropas de João de Castelo são atacadas pela peste bubônica, pela peste negra. Então, os soldados de João de Castelo que estavam fazendo um cerco a Lisboa são derrotados por um inimigo quase invisível, a pulga do rato, que transmitia o quê? A peste bubônica ou a peste negra, que foi uma doença que assolou ali boa parte da Idade Média. Beleza? Quase comparativo com o nosso coronavírus. Vejam, galera, a burguesia mercantil cumpre o seu acordo. Cumpre o seu acordo. Em 1385, em 6 de abril de 1385, João de Avis é aclamado rei de Portugal. Ele é aclamado rei de Portugal, beleza? Em 1385, pela burguesia mercantil e com o apoio do povo. Beleza, galera? Vejam só, João de Castelo não vai aceitar isso tranquilamente. João de Castelo irá reagir, enfrentar a burguesia mercantil que estava apoiando o irmão bastardo. É aí que nós teremos, em 14 de agosto de 1385, uma batalha decisiva. Uma batalha decisiva pelo trono de Portugal. João de Castelo irá reunir suas tropas, 30.000 soldados, e irá invadir Portugal. Do outro lado, nós teremos João de Avis, com apenas 6.000 soldados. Se nós fizermos uma conta básica, 30.000 versus 6.000, todo mundo apostaria suas fichas e bem em João de Castelo. Mas nós não podemos esquecer da inteligência, da estratégia militar. Em 14 de agosto de 1385, irá ocorrer um conflito, onde João de Avis, muito sabiamente aconselhado pelos seus generais, irá esperar as tropas de Castelo, junto com seus arqueiros e junto com seus soldados. Após uma intensa batalha, uma batalha feroz, arcos, flechas voando, pessoas gritando, cachorro latindo, pássaro voando e tatu rolando. Após vários conflitos, horas e horas de batalha, João de Castelo será derrotado por João de Avis. Eu quero que os senhores e as senhoras observem o seguinte. Então, em 14 de agosto de 1385, nós teremos a derrota definitiva de João de Castelo e a ascensão de João de Avis como rei de Portugal. Gigi, me explica uma coisa, por favor. Teria como você me explicar? Qual a importância da família de Avis na história do Brasil? Você acabou de me explicar sobre o nascimento do reino de Portugal, que era o condado de Portugal, ou o condado portugalense. Você acabou de me explicar sobre um duelo entre João de Castelo e João de Avis. Qual a importância dessa família para a história do Brasil? Será o rei da dinastia de Avis que estará no trono quando, em 1500, Pedro Álvares Cabral chegará ao Brasil, as terras que hoje nós chamamos de Brasil? Será a dinastia de Avis que incentivará, patrocinará a burguesia mercantil para que ocorra o quê? A expansão marítima europeia. Mas aqui, meus caros novos alunos, nós voltaremos um pouco mais aqui, ó. Vamos voltar 2 slides
Vamos voltar 2 slides para que vocês, por favor, observem comigo o seguinte. Olhem esse mapa que eu coloquei para vocês. Nós temos ali o condado de Portugal, né, que ficou para Henrique de Borgonha, que seu filho, em 1139, Afonso I, cria o reino de Portugal. Gigi, e o restante da Península Ibérica? O que irá acontecer, Gigi, com o restante da Península Ibérica? Esses reinos, Reino de Leão, Reino de Castela, Reino de Navarra, Reino de Aragão, eles irão lutar entre eles. Eles irão lutar entre eles até que vai restar o Reino de Castela e Aragão. E nós teremos, em 1492, a batalha decisiva entre os muçulmanos e os católicos, que são os reis católicos. Os reis católicos espanhóis irão expulsar, em 1492, definitivamente, todos os muçulmanos da Península Ibérica. Então, eu quero que os senhores e as senhoras observem. Do século VIII até o século XV, nós teremos a presença muçulmana na Península Ibérica. Eles dominaram praticamente todo o território. Em 1492, os reis católicos, que tinham acabado de se unir e formar o Reino da Espanha. A Espanha nasce, galera, em 1469. A Espanha é 31 anos mais velha que o Brasil, certo? Eles conseguem expulsar todos os muçulmanos da Península Ibérica. Vejam, em 1492 também ocorre outro grande feito, patrocinado pela Espanha, pelos reis católicos. Qual, gente? Qual outro grande feito que ocorre em 1492? Cristóvão Colombo irá chegar, descobrir um novo continente, o continente americano. Cristóvão Colombo chega em 1492, em outubro de 1492, na América Central, nas Antilhas. Erradamente, ele chama os habitantes desse continente de quê? Índios. Porque ele tinha achado que tinha chego aonde? Nas Índias. Quem patrocinou a excursão, a empreitada de Cristóvão Colombo, foram os reis católicos, os reis espanhóis. Então, em 1492, a Espanha, um reino recém-criado, de 1469 para 1492, em poucos anos, a Espanha torna-se um reino extremamente importante no cenário internacional. Os espanhóis irão tirar da Europa definitivamente os muçulmanos, em 1492, e os espanhóis irão abrir uma nova era de disputas territoriais no Atlântico, no além-mar. Graças a Cristóvão Colombo, nós teremos o nascimento de qual tratado mesmo, galera? Assinado em 1494. Em 1494, Portugal e Espanha irão assinar o Tratado de Tordesilhas. Gente, o que foi o Tratado de Tordesilhas? O Tratado de Tordesilhas foi o tratado assinado entre Portugal e Espanha que dividiu o Novo Mundo, dividiu o continente americano. Então, não fosse o empenho dos reis católicos, nós não teríamos a descoberta do continente americano em 1492. E eu quero que os senhores e as senhoras observem o seguinte: essa corrida, essa expansão marítima europeia, ela é proporcionada graças ao quê? A necessidade de se encontrar um novo caminho para as Índias. Um novo caminho para quê? Para as rotas comerciais que levassem portugueses, espanhóis e europeus aos fornecedores diretos dos produtos.
eu quero que os senhores e as senhoras observem que Portugal, após a Revolução de Avis, de 1383 até 1385, irá fazer algo chamado de Périplo Africano. Diga o que foi o Périplo Africano. O Périplo Africano foi o contorno do continente africano, realizado pelo rei de Portugal, a partir da Revolução de Avis, enquanto os espanhóis patrocinaram a volta ao mundo de Cristóvão Colombo. Então, eu quero que vocês observem que esse movimento de consolidação do Reino de Portugal e a consequente guerra de reconquista, expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica, permitiu com que esses dois reinos, Portugal e Espanha, lançassem uma nova era de descobertas para todo o mundo europeu. Portugal vai conseguir, em 1498, completar o Périplo Africano, vai cruzar o Cabo das Tormentas, que depois vai ser batizado de Cabo da Boa Esperança, vai chegar em Calicut. Vasco da Gama, né, será o primeiro navegante europeu a cruzar os Cabos das Tormentas e vai chegar em Calicut em 1498. Onde ele irá prometer para o rei de Portugal grandes lucros ao retornar para Portugal. A esquadra de Vasco da Gama já estará vendo a construção da maior esquadra naval que Portugal irá possuir e que será lançada pelo Rio Tejo, comandada por Pedro Álvares Cabral, para chegar ao Brasil em 1500. Então, veja, toda essa história está entrelaçada. As guerras de reconquista, a consolidação do Reino de Portugal, junto com a Revolução de Avis, a ascensão da família de Avis. Vamos voltar para o último slide. 2 slides para frente para vocês verem. Tudo isso foi graças à Batalha de Aljubarrota, onde João de Avis consolidou o Estado português, impôs um limite para os espanhóis, para o reino de Castela, e a partir dali, Portugal se lança no quê? Na expansão marítima europeia. Portugal será a primeira nação absolutista da Europa, galera. Acabando com essa divisão do poder do rei com os seus feudais. Portugal irá iniciar o Périplo Africano, que eu acabei de explicar para os senhores e as senhoras, que é o contorno do continente africano até chegar às Índias, e depois ir para a China e o Japão. Portugal irá desbravar mares que nem nunca havia desbravado. Tudo isso, graças à dinastia de Borgonha, Henrique de Borgonha, com seu filho Afonso I de Borgonha, criando o reino de Portugal, até a morte do último rei da família de Borgonha, Dom Fernando I, que irá lhe suceder o seu irmão bastardo, João de Avis. Então, meus caros nobres alunos, eu espero que os senhores e as senhoras tenham gostado dessa aula. Eu espero que os senhores e as senhoras tenham percebido a importância da formação do Reino de Portugal e, consequentemente, da Revolução de Avis para a história do Brasil. Porque, se não fosse a Revolução de Avis, Portugal não teria se tornado o primeiro reino absolutista da Europa e não teria se lançado nas grandes navegações. Se não fosse as guerras de reconquista, os reis católicos não teriam expulsado os muçulmanos da Península Ibérica e patrocinado a expedição de Cristóvão Colombo. Galera, muito obrigado por tudo. O Aproveste, pré-IFES e pré-ENEM, agradece a presença de cada um de vocês e a nossa parceria com a Faculdade do Novo Milênio. Fiquem com Deus, meus caros e nobres alunos. Se cuidem. Quarentena não é férias. Mantenham o ritmo de estudos. A prova do Enem já está marcada e nós teremos, sim, a prova do IFES.
Fiquem com Deus, galera. Até a próxima.